noite a todos os nossos seguidores. Nós estamos mais uma vez a emitir este grande programa que é o nosso podcast Cultura Nua. Como costumamos afirmar, é o único podcast que transmite questões essenciais de valores antropológicos, de valores que nutrem, melhor dito, aquilo que é o ser do nosso angolano, da nossa angolanidade. E hoje vamos fazer um programa com um diálogo bastante cuidado, porque fala-se de uma voz renomada naquilo que é o teatro angolano, naquilo que é a arte cênica da nossa vida popular e não só. Nós temos em nossa casa o grande professor Armando de Jesus da Rosa Silva, ou como queiram mais acarinhado por Armando Rosa. Armando Rosa é um grande dramaturgo, é um grande encenador de teatro. Eu particularmente tive a honra de passar rapidamente nas mãos deste professor, isto no meu bairro, no meu Cazenga, próxima rua da Vaidade, a nossa Lijaca, onde também passou grandes nomes encenados do nosso teatro, do nosso cinema angolano. Então hoje importa-nos trazer esta grande figura, porque na verdade os seus escritos são referências bibliográficas e pensamos nós que devem ser aproveitados para a literatura angolana, para as questões de pesquisa, do ponto de vista acadêmico, dos planos curriculares, das editoras, dos nossos mais pequenos filhos. Não sei se lá em casa vocês ainda lembram e conhecem esta grande peça, esta grande obra de... Muitos usam Cassinda Não Volta Atrás. Será que sabem de onde surgiu esta grande denominação, esta grande peça? Então, passa aqui a publicidade e aproveitam subscrever aos nossos canais para que acompanhem e aprendam mais um pouco de muito do teatro angolano. Acho que em rodapé passa, subscreve aos nossos canais, as nossas redes sociais. Assim que estás a ver essa conversa, pegue logo, partilha com um amigo, com uma amiga que deve conhecer e queira conhecer mais sobre o teatro angolano. Professor Armando, muito obrigado ao seu convite. É uma grande honra tê-lo no nosso podcast Cultura Nua. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Professor, nós começaríamos mesmo por entender, sei que há mais de 50 anos, mais de 58 sim. anos que está no mundo artístico, no mundo cênico. 56, melhor, mais de 56 anos. Como entra? Como é que pega o bicho da arte? Como surge com as primeiras obras? De que ideia? Quem influencia Armando Rosa? Quem inspira Armando Rosa para a questão artística? Bom, a minha mãe era corista da Igreja Católica aí na década 40 e 50. A minha mãe era um tenor que era muito respeitado, cantava muito. E tinha lá um hinário, uma compilação dos vários hinos que eles cantavam nas igrejas. E eu roubava, entre aspas, aquele hinário da minha mãe e tirava as letras dos hinos e ia declamar na escola, nos intervalos, como poemas, declamava. E então, a dada altura, chegou o final do ano e a escola decidiu criar um presépio. Eu tinha para aí 7 ou 8 anos. Decidiu criar um presépio vivo, com atores vivos a representarem São José, Nossa Senhora, Jesus Cristo e tal. Depois faltava representar os Reis Magos, os 3 Reis Magos. O Baltazar é negro. Então eles andaram à procura de um negro para fazer coisa. Não havia ninguém. Alguém se lembra, vai buscar aí o poeta. Eu declamava, me chamavam poeta. Vai buscar o poeta. Experimentaram e funcionou. A partir daí fiz esse personagem e nunca mais larguei. Foi por aí, foi por esta porta a minha entrada para as artes. Deve ser em que ano, professor? Isto foi em 1965, 66, porque depois em 69 vou para a escola preparatória, depois para a escola industrial, aí começo a fazer o teatro a sério e a estudar dramaturgia já naquela altura. Começo já a interpretar obras de Gil Vicente, o Frei Luís de Souza, por exemplo, de Gil Vicente, foram várias obras, como a trilogia de Gil Vicente. Depois fui para Almeida Garré, Frei Luís de Souza e por aí fora. Quer dizer, eu fiz parte da mais alta dramaturgia portuguesa e tive o privilégio de estudar dramaturgia durante 5 anos com um indivíduo que era considerado uma das maiores autoridades da dramaturgia portuguesa. Ele veio para cá, para Angola, e era realmente
um dos professores que mais se destacava no lecionamento da dramaturgia. E foi daí que eu ganhei as minhas bases todas. Maravilha. É verdade. Maravilha. Professor, depois deste tempo que inspirou e começou a fazer as artes cênicas, criou um grupo, criou uma CIA, uma companhia? Sim, depois disso veio a independência. 75. Eu fui para a tropa, para as FAPLA. Fui para as FAPLA ainda em 74, para a entrada para 75, fui para as FAPLA. Entretanto, em 81, fui transferido para a Segurança do Estado no Kwanza Sul. Ali, então, fui para a direção política e puseram-me a dirigir a Brigada Artística do MINS, que se estava a criar lá. Okay, pronto, a partir daí, eu já tinha estado na tropa e tinha sido preso político na altura do 27 de maio. 27 de Fiquei maio. 4 anos preso. E nesses 4 anos, tive o privilégio de, na prisão, lidar com gente que vivia a cultura a fundo. E eu aprendi com essa gente. Mal me libertei, fui para o mato e preparei-me lá, fui circuncisado lá, porque não estava circuncisado na altura, embora já fosse homem. Fui circuncisado e entrei para aquele projeto tradicional. Aprendi tudo, até a dança. Eu danço xingãs e dancei muitos xingãs. Eu danço, toco, batuque, danço, canto, faço tudo. E foi aí que eu bebi a verdadeira cultura, a essência da arte. Da arte. A arte lá, o folclore lá no povo. E juntei com a dramaturgia que eu tinha estudado no tempo colonial, com a dramaturgia portuguesa. Por isso é que eu tenho uma dramaturgia que vai rebuscar Angola. Porque eu venho com os traços da dramaturgia madura, europeia, e juntei com os traços do nosso folclore aqui, o tradicional angolano, e criei uma dramaturgia que é extra. É minha, só minha. Orgulho-me disso. Tanto é por aí que... O professor é muito sonado, o nome do professor é muito sonado no Brasil. Sim. Fala-se muito do professor Armando Rosa nos grupos brasileiros. Eu, por acaso, estive há pouco mesmo em contacto com a Tatiana, da Rasta Comunicação, que tem um portal lá, e deu-me assim, muitos detalhes que o professor lá no Brasil é muito respeitado. Que relação tem com o povo brasileiro sobre dramaturgia? É sobre dramaturgia, é sobre música? Porque o professor também, não sei se lá em casa sabem, o professor também tem uma voz invejável, tem músicas captadas e bem feitas. Sim, eu tenho ligação com a música e com a dança. E com a dança. No Brasil é com que tipo de arte? Bom, no Brasil foi mesmo teatro. Em princípio, eles ficaram impressionados com a minha dramaturgia, porque a minha dramaturgia é uma dramaturgia, aliás, de resgate. De resgate. E o brasileiro interessa-se muito mais do que nós até, sim, pela nossa cultura tradicional lá de base. É verdade. Então eles acharam que a minha dramaturgia ia lhes permitir ter um domínio da cultura africana. Eles sentem-se africanos e estão, sim, ansiosos por conhecer sobre a África. Como a minha dramaturgia leva tudo isto, foram aceitando. Eu lembro-me que fui convidado a fazer palestras na Universidade da Rondônia. Na Universidade da Rondônia. Palestrar lá. Sim, e a minha obra chegou a ser estudada lá, avaliada lá, coisa que não se faz aqui. Lá fazem isso. E porque tive uma relação durante muitos anos com uma cidadã brasileira, tenho lá 2 filhos, inclusive. Okay. E foi daí que, pronto, se solidificou esta relação com o Brasil. Depois eu ia lá fazer monólogos. Não tinha possibilidade, na altura, de levar um grupo, porque ficava muito caro. Ia lá fazer os monólogos eu próprio. E a coisa foi crescendo assim. O importante foi deixar lá a marca da minha obra, do meu trabalho. E que eles se interessaram muito. E posso ter a certeza que brevemente vou começar a publicar os meus trabalhos em livro, e eu sei que vou fazer sucesso lá, muito, muito sucesso mesmo lá. De certeza, porque muito o professor Armando Rosa é naturalmente um grande dramaturgo, e as suas peças aqui em Angola também já chamam bastante atenção. O professor Armando Rosa tem muito a ver, ou só que tem muito contributo seu no desenvolvimento, por exemplo, do teatro no nosso país. Tem muitos textos escritos, e como uma das obras com grande oportunidade de apreciar, por exemplo, Natureza Viciada, sim, sim, não é? Acho que dizem que foi exibida nos anos 90. Sim, nos anos 90. 90, 91, 92. Na altura, o David Mendes, o grande David Mendes, era secretário de Estado do Ambiente. O secretário de Estado, na altura, era praticamente o ministro, era a figura. Só que aquele era uma secretaria de Estado. Sim. E ele era o secretário de Estado do Ambiente. Como nós já vínhamos a trabalhar juntos desde a segurança do Estado no teatro, David Mendes pediu-me para escrever peças
que ajudassem a fazer as pessoas perceberem a educação ambiental. E eu escrevi Natureza Viciada e outras mais. E foi daí que realmente comecei a expandir o meu trabalho. Maravilha. E aqui vê, professor, e eu costumo sempre aqui dar essa pincelada. Quando os políticos têm sensibilidade artística, quando os detentores das pastas públicas interessam-se com a arte e cidadania, eles conseguem ter sucesso, eles conseguem casar o ideal e o real. Ele consegue pegar aquilo que é a arte, transformar em chamar a razão social. Infelizmente, nem todos os nossos governantes têm essa sensibilidade artística. Um acha que é só mexer a bunda, um acha que é só falar e etc. Os outros, como David Mendes, que aqui aproveitamos mandar um grande abraço ao professor, David Mendes, também é um nato do Kazenga, o nosso pau grande, a nossa Lejaca, ele passou por ali. Mesmo daquela... é uma referência à nossa lei do pau grande, do nosso cota David Mendes, a qual aproveito mandar um grande abraço. E vê só, a quando ele desempenhava a função de secretário de Estado, deu oportunidade a um artista que é o professor Armando Rosa. E não foi só porque foi muito longe. Primeiro, para além dessa oportunidade de fazer esse trabalho por aí fora, levou o meu grupo para a Europa. E andamos lá numa digressão. Sério? Depois de estar cá, de regressarmos para cá, foi buscar um especialista cubano que é um dos maiores do universo em matéria de teatro. Veio cá e deu formações em dramaturgia e atuação. O professor Inácio Gutierrez. E todo o esforço do David Mendes, engajamento dele, despesas assumidas por ele. Enfim. O David Mendes sustentou o meu grupo, passagens e tudo mais para Portugal. 16 pessoas, naquela altura viajávamos em grupos numerosos, 16 pessoas, ele assumiu tudo. É muito amor à arte. É muito amor à arte. E são esses feitos que a Cultura Nua tem de ressalvar e aqui também bater palma e elogiar, porque na verdade pela ética deontológica não só o professor David Mendes talvez nunca saiu a público a dizer isso, mas é importante que esse tributo e o professor Armando Rosa tenha aqui a oportunidade no microfone de Cultura Nua para dizer os feitos que o Dr. David Mendes, melhor dito, efetuou no teatro angolano, porque o bem que fez a companhia, o grupo teatral de Armando Rosa é um feito hoje para todos, porque todos nós bebemos isso. E permite que eu acrescente que atualmente o David continua a ser um dos principais patrocinadores da minha companhia de teatro. Maravilha. Se eu me quero deslocar para o Kwanza Sul, David Mendes dá-me o dinheiro para as despesas de transporte, alimentação e tudo lá. Continua preocupado. Regi, é melhor colocar em palmas nisso, porque isso aqui é palmas, isso é palmas, tá vendo? Palmas. Porque isso, quer dizer, todos nós costumamos apontar alguns dedos atrás pedra em alguns governantes. Às vezes esquecemos que existem pessoas que têm sensibilidade e nós, Cultura Nua, temos sempre esse cuidado. Já falamos do Dr. Miguel Silva de Almeida, que também tem um grande pendor artístico, sensibilidade artística para apoiar e desenvolver a classe artística a nível nacional. Mas hoje, David Mendes, então, nós ficamos muito felizes e esperamos que o Dr. David continue e aproveitamos aqui convidá-lo, porque na verdade isso é bom, o Dr. David Mendes é um artista nato. Aproveitamos aqui convidar o Dr. David Mendes para vir nos contar o seu percurso no mundo do teatro antes de entrar na questão do direito administrativo e não só do nosso país, melhor dito. Professor Armando Rosa, o teatro em Angola vive momentos hoje saudáveis, mas também com algumas turbulências. Naturalmente, como qualquer tipo de arte aqui no nosso país, e vamos daqui a pouco tocar um pouco no primeiro Congresso Nacional das Artes, fazer aqui um pequeno balanço do ponto de vista de organização. Há quem diga que este congresso, em vez de ser Congresso Nacional das Artes, poderia ser Encontro de Resolução dos Conflitos das Artes, porque levantou-se aí inúmeros problemas que a classe toda desenvolve, porque tecnocraticamente o Congresso tinha que sair de lá um documento, um comunicado final com linhas mestras, objetivos traçados, objetivos alcançados, a metodologia e procurar resposta de soluções dos problemas levantados em diferentes facetas das artes. E talvez não no seu todo, mas também, depois de 44 anos, a UNAC cria o primeiro congresso, mais vale tarde do que nunca. E aqui então vamos aqui dosear este pequeno. Mas antes de chegar aí, professor Armando Rosa, sente que o teatro hoje está melhor que antes? É relativo.
É relativo. Em alguns aspectos sim, em outros não. Por exemplo, se tivermos em conta que hoje já temos muitos acadêmicos no teatro, Já. temos muitos jovens já formados e que já estão a dar um novo rumo ao teatro, já se faz um teatro mais amadurecido, isso é verdade. Por outro lado, estamos piores em matéria de espaços para representação, em matéria de locais que a gente possa fazer algum trabalho de qualidade. Nós não temos espaços. Estamos agora todos limitados ao Ilinga Teatro. Sim, todos ao Ilinga. Porque mesmo aqui a LASP pede valores que não estão no alcance de qualquer grupo para a coisa. E então, este é um dos grandes problemas. Se há uma evolução do ponto de vista acadêmico no teatro, há um grande retrocesso do ponto de vista de espaço. Logo, isso determina a própria evolução dos grupos, determina a qualidade do trabalho, porque muitas vezes fazemos teatro em locais impróprios, improvisados, só porque precisamos de servir o público. E nem sempre somos fiéis na qualidade que transmitimos ao público. E isto, ninguém leva isto a sério, porque não quero ser crítico, mas é uma coisa, é verdade. Constroem-se tantos espaços para o futebol, mas nada para o teatro. Há 3 ou 4 anos que se fala nesta sala que foi o antigo Palácio dos Congressos. Sim. Há 4 ou 5 anos que se fala que está em reparação, não há reparação, nunca é entregue a sala, e mesmo quando for entregue não se sabe como é que será a gestão disto, quem vai gerir. A verdade é que há uma elite que se apoderou do teatro. Há uma elite que se apoderou do teatro e esta elite faz o que quer, faz e desfaz, espezinha as pessoas, humilha os quadros. Não acreditam que um quadro como eu, há 56 anos no teatro, acabei por nem ser condecorado. Por quê? Porque o Mena Brandt, mas o senhor ministro da Cultura não quiseram que eu fosse condecorado. Por quê? Porque tive um outro conflito com o Mena Brandt relativo ao nosso trabalho, que não tem nada a ver com o meu mérito durante os 50 anos. Não se deviam valer disso para me tirar fora das condecorações, mas é exatamente o que eles fizeram. Agora eu pergunto, quem é o Mena Brandt para tirar um cidadão das condecorações? Quem é o Mena Brandt? Mena Brandt é um homem de teatro como eu sou. Se eu alcanço determinadas posições no teatro que ele não alcançou, eu não tenho culpa. Eu ganhei o Prêmio Nacional de Cultura e Arte e sou, neste momento, o único indivíduo que ganhou esse prêmio individualmente em Angola, sou eu apenas. E eu não tenho culpa. Se o primeiro dramaturgo a ganhar esse prêmio sou eu, não tenho culpa se ele não ganhou antes. Isso é um fator de marginalização que eles fazem sobre mim. Depois, o Mena Brandt tentou fazer um ataque ao Antônio Jacinto. Antônio Jacinto é uma figura irrepreensível. E eu aparecia em defesa de Antônio Jacinto. Foram contra mim. E é por tudo isso que eu fui afastado das condecorações. Agora eu pergunto, como é que é possível um país, 50 anos depois da independência, ainda há um cidadão que põe outros do mesmo ramo da ação fora desse ou daquele privilégio conseguido por mérito? E é o que está a acontecer. Quer dizer, o Mena Brandt põe e dispõe. A mim parece que há uma máfia no teatro que faz o que quer e ninguém se mexe. Há uma elite ali que ninguém mexe, são os intocáveis. É preciso haver uma nova revolução. Não pode, quer dizer, não podemos estar a pensar em 1000 revoluções. Tem que haver alguém com a coragem de pôr as coisas direitas. Professor, é a segunda pessoa que... Segunda não, acho que mais de... quarta, quinta pessoa que de grande renome contribui nas artes em Angola e sempre usa o mesmo termo, que há uma elite. Nas artes tem muito esta. Será que pensa que o nosso executivo houve um grupo determinado de pessoas apenas? Vamos supor que o professor sentiu-se... Sei que foi condecorado. Agora. No Kwanza Sul. Cá em Luanda não. Eu não fui. Esta condecoração do professor Armando não foi... Cá em Luanda não. Não foi cá em Luanda? Eu fui condecorado no Kwanza. Quando a Kwanza Sul também condecorou os seus filhos, porque não estavam a ser condecorados cá. Eles condecoraram lá. Okay. Mas eu cá não fui condecorado. Então estava errado. Pensei que aquela condecoração, e partilhou-se em alguns grupos em que eu faço parte de artes, a fotografia ela do foi professor. No Kwanza Sul. Foi no Kwanza Sul, não foi aqui. Aqui não fui. Pensei... Aqui não fui porque Mena Brandt e o senhor ministro não querem.
excluiu o nome do professor por causa de questões. Quem é o Mena Brandes para determinar quem deve e quem não deve ser condecorado? Porque eu vi ontem, acho que o professor o Beto Caçua foi condecorado. Beto Caçua, todo mundo Dilon, foi. Imagina se Beto Caçua foi condecorado, Dilon, nada contra essas figuras, também são pessoas muito representativas, mas Armando Rosa naturalmente deve constar ao lado não de sou Dilon. Superior a eles, mas ao lado deles. Ao lado deles são muitos anos, deve ser condecorado. E aqui vê essa narrativa que infelizmente não, porque foi excluído desta linha. O Delon, o africano, o Cangombe e outros foram sim. condecorados agora na última, porque houve uma pressão da Associação Angolana de Teatro. Que tinha que incluir também o nome do professor Armando Rosa. Se dessa lista que vem do Ministério, também não estariam. Quer dizer, há muita coisa em Angola que precisa... Há uma elite que está a ser chamada. E o pessoal da periferia, pura e simplesmente desprezado. Mas foi lá que o teatro começou, a sério, foi lá. E, no entanto, quer dizer, esta elite, se for a ver, metade dos condecorados são integrantes do Ilinga Teatro. Do Ilinga Teatro. Quase metade dos condecorados são integrantes do Ilinga Teatro. Mas só são eles que fizeram teatro em Angola. Não. Nós fizemos aquele teatro na hora difícil. Fomos para as frentes do combate, atuar para moralizar as tropas. Eles nunca estiveram lá. Quando a coisa estava feia aqui, muitos deles foram para Portugal. Só voltaram quando Angola estava em paz. E hoje ganham a medalha de paz e desenvolvimento. É triste, é triste. Só. Nós íamos às frentes, nós ajudamos a consolidar a independência. Criamos obras que lutaram contra o tribalismo, contra o racismo, incentivaram o povo a ir colher o café, incentivaram o povo a trabalhar nas fábricas, nas empresas. Fizemos tudo isto com o nosso próprio esforço. Eu era daqueles que era chamado pelo partido, dar umas palavras de ordem, eu ia fazer o trabalho em matéria de dramaturgia, punha o grupo a representar e ia com os políticos fazer a educação política da sociedade das pessoas. E o grupo estava lá com exemplos práticos a representar tudo, a mostrar como é que a política era, como é que as pessoas tinham argumentos para se defenderem desta ou daquela situação, que argumentos deviam usar. Nós estávamos lá a fazer tudo isso. Hoje não sou condecorado. Meninos que andaram cômodos nas Europas, hoje vêm para aqui e são os condecorados. Quando é que esse país vai mudar? Quando é que esse país vai mudar? Parecendo brincadeira, mas só a pessoa sente uma dor no coração. Porque é uma narrativa de um mais velho que nós miúdos bebemos dele. Hoje nós estamos a fazer este programa, estamos a fazer projetos culturais porque se inspiramos nos cotas. Eu particularmente no Kazenga, na Lijaca, mais pequeno, vendo os cotas a contracenário, você sonhava também estar naquele lugar, em vez de você sonhar e fazer documentos falsos ou ir assaltar uma casa. A modelagem nas artes é um grande exemplo para a moldagem da sociedade, e o Cota aqui traz mais ideias de que no tempo de guerrilha também esteve na frente de combates, ajudando a moralização das tropas, não só. Sim. Eu acho que não poderia existir ego superior de uma pessoa individual, nem se for de 1000, para baixar um enaltecimento ou um tributo social como o de Armando Rosa, que está aqui a narrar na primeira pessoa. Portanto, nós, Cultura Nua, fizemos uma vénia ao grande percurso de Armando Rosa, e você que está lá em casa, aproveita esta oportunidade para partilhar agora este programa com o seu amigo, com a sua amiga. Coloca um like, vai no TikTok e partilha, porque é um assunto que interessa a todos e não fizemos na perspectiva simplesmente crítica. Fizemos-lo na perspectiva de despertar, contribuir e ajudar a paz e desenvolvimento social nas artes, principalmente em Angola. Professor Armando Rosa, saindo um pouco desta tristeza da falta, e penso que poderá custar, ainda falta, e este apelo é mesmo para que custe das condecorações. Aquela medalha pode não ter muito significado para os outros, mas para quem sabe o que fez, para quem doou-se sem nada em troca, em prol da Angola, sabe o que significa um reconhecimento nacional. Portanto, eu tenho a certeza que virá esta medalha do professor Armando Rosa. Professor Armando Rosa, lembra da sua grande peça Cacinda Não Volta Atrás? Como surge? Bom, esta peça, para ser sincero, não é minha. Não é do professor Armando Rosa? Não, esta peça, não sei quem é o autor. E quem representou foi o grupo... Tuaçuquama, não. Eu não sei, mas foi o grupo do Cassoma. Do Cassoma. O amigo Cassoma. Ok. Eu não tenho qualquer relação com esta peça, embora as pessoas se confundem, porque
parece que havia lá um indivíduo feio como eu. E as pessoas confundem. O Cassi ainda não volta atrás. Yeah. Sim, por acaso, mais de quatro escritos indica o professor Armando Rosa. Sim, eu acho que são enganos. Mais de 4 escritos, mais de 4 referências indicam o professor Armando Rosa. A mesma peça. Ok. E dentre as peças que o professor Armando Rosa fez, sei que teve um encontro, uma homenagem na União dos Escritores Angolanos, em que enalteceram bastante as obras do professor. E já começou a ser escrita as obras do professor? Já tem... As obras estão em vias de publicação. Sabe que esta mesma máfia que a gente diz que existe no teatro, também teve o controle das editoras. Também teve o controle das editoras. Não é qualquer indivíduo que consegue editar obras de dramaturgia. Não é qualquer... É que foi sempre a maior guerra. Só há 1 ou 2 indivíduos que têm a carta aberta, a carta livre para publicarem as suas obras. Para essas gráficas funcionam. Não vou citar nomes, mas para essas funcionam. Porque para nós, os filhos do povo, não há gráficas. Quer dizer que eu tive que criar a minha própria editora, que é a Caixa Negra. Caixa Negra. Estou em vias de conseguir um financiamento para começar a editar as minhas obras, quer discográficas como livreiras. Sério, professor? É verdade. Estou eu a lutar agora por financiamento para começar a editar as minhas obras, porque as editoras, enquanto essa máfia prevalecer, não vão editar os nossos trabalhos. Sente que há um egocentrismo centralizado nas pessoas do teatro acima? Hoje a associação não veio tentar apaziguar ou tentar equilibrar esta desproporcionalidade que existe entre os atores? Bom, a associação existe e com um propósito bem claro. E temos lá gente honesta que procura trabalhar da melhor forma, mas é verdade que esta associação é liderada por pessoas que são, digamos, que estão amarradas a estes elementos que constituem esta tal máfia, esta tal elite. Há pessoal na associação de teatro que está intimamente ligada aos integrantes desta máfia. Resultado, estão aí os reflexos. Porque também lá a nível da associação há alguns pequenos conflitos internos, porque não seguem todos o mesmo caminho. Todos o mesmo caminho. Eu ainda há dias notei indicadores disso e falei com alguém que eu não vou citar o nome por uma questão de ética. E notei realmente que há problemas graves lá dentro. Agora, é verdade que há uma certa ligação com esta máfia, mas acredito que é uma ligação involuntária. Eles não estão ligados a essa máfia porque partilham daquelas malandrices, das malandrices que vêm dessa máfia. Não é por isso. Mas eles estão ligados a essa máfia porque aprenderam com algumas pessoas que lá estão, têm uma certa relação muito próxima das pessoas que lá estão. E há essa ligação com esta máfia, mas que muitos deles até não têm as más intenções dessa gente. Não têm, porque tratam-nos de uma forma que realmente nos deixa felizes. Nos deixa felizes. E eu falando em Frampênio, Paulino e outros mais, Walter Cristóvão e companhia, são jovens que nos tratam muito bem, dão-nos uma atenção especial, estão muito preocupados conosco, mas alguns deles têm ligações com essa máfia, não é porque aderem à máfia, mas porque, pronto, a conveniência política é necessária. E aqui, aproveitar a oportunidade de mandar aqui felicitações ao grande Walter Cristóvão, ao grande Frampênio, que foram também condecorados pelo Presidente da República nestes 50 anos de independência. Dizer que Frampênio é o do presidente da AT, é assim que se pronuncia, não é, produção? A AT ou a AT? É a AT mesmo, a AT. A AT, muito bem, Associação Angolana de Teatro, que e foram condecorados num recurso que a AT fez.
junto Sim. da comissão que organiza Que essas organizou condecorações. essas condecorações. Porque se não fosse esses recursos também não estariam condecorados. Não. Então é parabenizar. Naturalmente o Walter Cristóvão é um ésmio comunicador, é um grande investigador e agente cultural, faz o diálogo cultural da nossa televisão pública de Angola, na qual nós temos muito apreço, e de lá têm vindo grandes subsídios para o enaltecimento da nossa cultura. Um bem-aja ao Cota Walter Cristóvão, ao Frampenho também. Tive a oportunidade também de ouvir mais uma vez o Frampenho no primeiro congresso, que muito bem saiu, soube defender muito bem a sua dama e mostrou-se que o teatro, com os problemas que tem, pode assumir grandes posições de renomados e desenvolvimento social a nível do nosso país. Professor Armando Rosa, os atores hoje, apesar da fraca produção não diria, o teatro está sempre a produzir. Falta de salas, apesar das faltas de salas, acha que era possível comaltar estas dificuldades, essas vicissitudes com projetos locais nas administrações públicas? Naturalmente. É uma das soluções. Mas agora, o suporte que possa sustentar todas essas intenções não existem. Não existe. Quer dizer, se nós pensarmos em chegar a esse nível, é preciso alguma sustentação. E onde é que vai se buscar essa sustentabilidade? Quer dizer, aqui cada um atua, faz o trabalho na sua livre intenção e dentro das suas parcas possibilidades. E é impossível. Hoje já não podemos ter amadores no teatro. Não há condições para suportar o amadorismo no teatro. Hoje tem que se dar passos sérios, porque os atores cresceram, o nível de vida mudou, eles tornaram-se adultos. Aqueles que eram jovens no nosso tempo, sem responsabilidade, hoje já têm filhos que têm que ir à escola, enfim, precisam de uma sustentação. Eu, por exemplo, tenho que dizer aqui que sustento a minha companhia de teatro com a minha pensão de reforma. Eu reparto a minha pensão de reforma pelos meus atores. É uma forma de salariá-los, porque nenhum deles consegue trabalhar no outro lado. E eu tenho que, a partir daí do meu teatro, salariá-los. E é difícil assim, muito. É difícil. Sacrifico os meus filhos, sacrifico os projetos familiares, porque tenho que servir o teatro pelo amor que tenho ao teatro. E como eu, muitos estão a viver nesse sacrifício. Quer dizer, esse é um problema. Professor, a administração municipal do Kazenga não tem condições para apoiar o teatro. Mas nós temos, não agora, mas ainda temos os 25 milhões de combate à pobreza, tem eixos culturais lá, não vou falar ainda do PIME, porque já não temos este ano, mas nós tivemos. Mas algo que ainda me coisa, o professor está aqui a falar de sala. O Marco Histórico 4 de Fevereiro hoje é um lugar triste de se ver. Foi vandalizado, conselhos não faltaram, sugestões não faltaram. Em pesquisa com a minha produção, disseram-nos que o Marco Histórico 4 de Fevereiro hoje faz parte do patrimônio da defesa, que a administração municipal não tem ligação direta com aquele espaço, mas está no território deles. Professor Armando Rosa nunca tentou solicitar na administração municipal, dentro do Marco Histórico, um espaço mesmo só para vedar, para meter bancos e um palco, para ser um local prático para teatro? Todas as tentativas que fizemos para obter apoios nos vários sentidos, quer nesta direção que se refere, como noutras, todos fracassaram. Os mais variados administradores que por lá passaram, nunca ninguém conseguiu resolver isto. Quem tinha alguma sensibilidade eram os nossos do teatro que por lá passaram. Beto Caçua e outro foi diretor do teatro. Sim, o Beto Caçua foi diretor da cultura. Mas o Beto Caçua teve muita sensibilidade, muita preocupação, mas não tinha dinheiro para trabalhar. Não lhe davam dinheiro para trabalhar. Quer dizer, tudo limitado. Tudo limitado. E é impossível assim. É impossível. É impossível. Hoje, se eu for à administração e fazer uma proposta no sentido de desenvolver o meu teatro, a única coisa que me vão dizer é que não há dinheiro. E sem dinheiro, trabalhar nesta altura é quase impossível. É quase impossível. E talvez seria o caminho para também a administradora Nádia e outros elementos da administração municipal. O nosso amigo Amadeu Correia, diretor da Cultura, poderia, por exemplo, aproveitar para tentar resgatar aquela juventude
do Kazenga, que a maior parte inclina-se à droga, inclina-se à delinquência, e aí mesmo no nosso pau grande, na nossa rua principal, o 4 de fevereiro, no Marco Histórico, é um sinônimo de assaltos diários tremendo, porque aquela juventude infelizmente já não teve os espaços, as oportunidades que nós também tivemos. Talvez se desse oportunidade para junto dos orçamentos, nem se for a arrecadação local de receitas públicas, sei que o município tem muitos problemas, tem problema de eletricidade, tem o problema de saneamento, tem o problema das escolas e etc. Mas não podem ver a arte como uma mera cadeira, uma mera distração. Talvez o problema, professor, também está ali, por não ver a arte como prioridade. A arte é tão prioritária como colocar, depois de água, saúde, luz, é tão prioritária como colocar funcionamento num centro profissional do Kazenga. Porque se não conseguirmos nesta via, pelo menos temos que encontrar um mecanismo nota. Por exemplo, é possível linkar a arte e cultura dentro do centro profissional do Kazenga. O professor Armando Rosa pode criar um projeto de instrução da arte e apresentar a administradora junto com o Inofop a nível local, criar salas de artes dentro do centro profissional. É uma boa ideia. É uma boa ideia e acredito que vamos tentar. Sim. Porque neste momento, para eu conseguir sobreviver com o meu grupo, eu tenho que alugar um espaço onde pago chego a pagar 40, 50 mil kwanzas por mês. Para poder fazer os ensaios. Para poder fazer os ensaios. Enquanto que tem escolas públicas ali que se pode adaptar. Eu já lancei um repto, uma proposta que fiz, mesmo até na própria AT. E acredito que esta atual direção da AT sabe ouvir os mais velhos. E realmente, nesse aspecto, tenho muita consideração por eles. Já fiz uma proposta no sentido de criarem um protocolo com as várias igrejas e as escolas que têm espaços cênicos. Tem espaços cênicos, então, para a gente trabalhar nesses espaços. Não sei como é que estão as coisas, porque não podemos contar com mais ninguém. O PIM faz quadras de jogo, quadras desportivas, mas não faz centros de arte. Nada para as artes, nada, nem um anfiteatro, nem um jango, pelo menos, para os mais velhos os problemas da comunidade. Nada disto. Pelo menos isso. O PIM não contempla nada disto, mas quem concebe isso? Há dias foram anunciadas fazerem mais vários campos e não sei quantos, mas ninguém fala das salas de espetáculo. Ninguém. O que é que se passa, afinal? O que é que se passa? Quer dizer, eu penso que cada município em Angola devia ter uma sala de espetáculo, no mínimo cada município, sim. Mas mesmo aqui a nível nacional. E sustentada por verbas locais. Sustentadas com verbas locais. Infelizmente isso não acontece. Sim. Quer dizer, um indivíduo que está nos grandes municípios, quiser fazer teatro, tem que vir à capital das províncias. Para fazer teatro. Como antigamente se vinha para estudar, agora tem que se vir para fazer teatro, porque lá não há nada que permita desenvolver o teatro. É triste isso, é revoltante até. É revoltante. Aqui, fala-se nesta sala que foi desde dezembro, foi o Parlamento. Sim. Mas é a única coisa que se fala. Havia a ideia de se fazer o Palácio do Teatro na Tourada. Já ninguém fala nisso. Sim, o Palácio do Teatro. Já ninguém fala nisso. Quer dizer, e como se esta sala que foi o antigo Parlamento fosse o suficiente para todo o país. Como se fosse, é verdade. Como se fosse. Quer dizer, isso é um problema muito sério. É um problema muito sério. Professor Armando, sei que já tivemos a degustar ali, mas essa jinguba aqui faz parte da nossa conversa. Eu comecei lá e realmente não perdoo a jinguba. Eu não perdoo-lhe aqui, faz parte da nossa cultura. Essa jinguba, esse bombom é tradicional para nós. Jinguba não perdoa. Não perdoa. E por acaso, partilhem mesmo este diálogo, partilhem esta conversa, partilhem com os estudantes de arte, partilhem com os fazedores de arte, partilhem com os gestores e decisores de cargos públicos, porque eles precisam perceber a nossa preocupação, eles precisam entender, precisam ganhar sensibilidade da arte na sua comunidade, precisa ver que ele pode levar patriotismo, assim como o Dr. David Mendes, na altura, enquanto secretário de Estado no Kwanza Sul, conseguiu levar o professor Armando Rosa. Aqui sim, mas lá no Kwanza Sul, alguém do Kwanza Sul levado para fazer projetos locais a nível do teatro e não só. Logo, é desta forma que nós, Cultura Nua, queremos contribuir para o desenvolvimento social e cultural do nosso país. Professor Armando Rosa, temos hoje o FAARTE, é a Faculdade de Artes de Angola,
um ganho com as suas dificuldades. Dizem que os alunos do curso de música só têm um piano para tocarem, para praticarem. Eu visitei o FAARTE, na altura estávamos em função no município do distrito do Quilamba. Lutamos bastante para ter relações com a administração, mas infelizmente ainda não. Também já chegamos de apelar aqui inúmeras vezes ao administrador atual do Quilamba, Arlindo Santos, também muito sensível, certeza que pode também linkar a Faculdade de Artes com a comunidade do Quilamba. Mas a minha preocupação é o curso de teatro. Já temos muitos alunos a fazerem curso superior de teatro. Sim. O perfil de saída destes jovens vai dar para dar resposta ao mercado angolano? Temos muitos alunos, muita gente a fazer as formações em teatro. E eu, pelo menos, já beneficio dos indivíduos que são formados nesta faculdade. Porque sempre gostei. Eu estudei teatro no meio acadêmico. Foi na escola industrial na altura. Estudei dramaturgia na escola industrial no meio acadêmico. E sempre acreditei que as pessoas com formação acadêmica estariam muito mais preparadas para fazer o teatro. E, na verdade, o FAARTE, creio que é FAARTE agora que chamam, tem no Estado a ceder indivíduos capacitados, maduros. Eu já trabalhei com o Tony Frampênio, já trabalhei com o Nylon Princeso, já trabalhei com o Cabanga, o Nelson Cabanga. Sim. Eu tenho estado a trabalhar com essa gente toda. Eu procuro ter sempre no meu grupo alguma pessoa formada no ISART, que agora é o FAARTE. Sim. Alguma pessoa formada ali, porque eles vêm com uma bagagem científica e fazem realmente um trabalho muito sério. Agora, o grande problema é que, por exemplo, os indivíduos com quem eu trabalho, não tenho quase nada para pagá-los. Pago 70, 80 mil kwanzas e eles, porque têm pena de mim, me querem ajudar, vão recebendo este valor. Mas, quer dizer, esses indivíduos formam-se, quando vão para a vida prática, não têm mercado de trabalho. Não têm mercado de trabalho. Eles têm que se ligar aos grupos e os grupos não têm nada para lhes dar. Portanto, eles não conseguem oferir rendimentos financeiros ao nível do estatuto que adquiriram com a formação lá na própria universidade. Tá vendo? Isso o que significa dizer que os pais, na verdade, nem querem que os filhos estudam arte. Eu, por exemplo, impedi meus filhos de irem para lá. Sério, professor? Sim, impedi. Meus filhos estão a estudar outros ramos. Não podia incentivá-los, professora? Não. Depois de formados, o que será deles? Temos muitos jovens que estão formados, mas nem estão a trabalhar nisso. Você não tem a sorte de dar aulas. Trabalham em quê? E o concurso público também que se abriu para artes, por exemplo, a categoria da dança no último concurso público tinha 2 vagas. Então, veja só. Mas tem mais de 2.000 alunos finalistas técnicos médios, mas tinha 2 vagas. Então, mas isso é brincar com as pessoas. Tinha 2 vagas e nós estamos a criar. O CEART abriu mais, tem mais outros cursos. E naturalmente estamos aqui a rezar, a crer que vai do concurso público ter vagas suficientes. Mas, professor, era possível, comaltar esta deficiência da falta de empregabilidade nas artes, por exemplo, com um projeto acelerativo nas escolas públicas? Será que a ministra Luísa Grilo e o senhor professor doutor Filipe de Pinaizal se sentassem e assinassem um memorando, estou aqui a sonhar falando, se assinassem um memorando, conseguiriam colocar estes jovens dando aulas nessas escolas? Por exemplo, aqui o Zango tem mais de 20 escolas públicas. Será que eles vão reclamar que não tem que ter um cachê para pagá-los? Será que não poderiam encontrar uma subvenção financeira com o BAE, com o BIC, para pagar esses artistas? Naturalmente que conseguiriam, se houvesse essa iniciativa. Mas enquanto o senhor pensa isso, eles pensam em outras coisas. e digo mais, também não é justo Sim. que nos preocupemos com os indivíduos que se formam nesta universidade, que nos preocupemos que eles vão dar aulas. Só dar aulas, porque não se aprende teatro só para dar aulas. Aprende o teatro para exercer, trabalho de atuação nos grupos e outras coisas. Ação cênica. Então tem que haver mercado para essa gente, tem que haver condições para que os grupos possam pagar esses indivíduos, tem que haver condições para que as instituições possam servir, pagar esses indivíduos, custear o seu trabalho, para que eles possam ter a boa empregabilidade e viver disso. Agora, não há nada disso.
A única esperança é ir dar aulas. Mas também nem sempre se consegue uma vaga para lecionar. Esse é que é o grande problema. E digo uma coisa. Você se forma em teatro, mas se consegue dar aulas, vai dar aulas de português ou matemática. Não vai ensinar teatro porque ainda não faz parte do currículo escolar. Não faz parte do Então, é ali onde precisávamos analisar. 21 horas e 43 minutos é o horário atual aqui no nosso programa Podcast Cultura Nua. Dizer que estamos a caminhar mesmo já para quase o último bloco desta conversa maravilhosa, culturalmente falando, com Armando Rosa. E de certeza que a preocupação do plano curricular artístico nas escolas ainda é uma questão de se analisar, mas não estamos a ensinar ninguém, porque até todos são académicos lá que defendem as cargas ministeriais, as pastas ministeriais e distritais e municipais. De certeza que talvez já tenham esses projetos guardados, estão à espera só da verba do orçamento do EGE para inserir. Vamos crer que próximo ano as coisas sejam melhores, estou a crer que sim. Entretanto, você que está do outro lado a acompanhar o único podcast que consegue levar questões ligadas à nossa essência, à nossa antropologia, à nossa forma de ver e pensar Angola como angolanos que somos, preocupados com as classes artísticas. Subscreva neste canal que está ali, partilhe no Facebook, no Instagram, no TikTok com todos os seus amigos e colegas da escola, do grupo artístico, do grupo de trabalho, porque é só desta forma que você vai conseguir ajudar estes jovens desta iniciativa, porque nós precisamos ganhar estes likes, precisamos ganhar essas visualizações, porque aqui dentro, mesmo com mais de 3.000 visualizações, ainda não cai nenhum cacembele para nós, porque nós ainda não temos números suficientes para aderir àquilo que é os acordos do YouTube, como os outros brasileiros já comem. Nós ainda não temos, mas estamos a acreditar que tenhamos, né? Por isso é que acreditamos no executivo. O nosso ministro das telecomunicações está a olhar, está a trabalhar para isso. Para isso todos têm que ter internet. Não sei se lá no Kazenga, professor, os meninos da Lijaca já têm internet gratuita. Já conseguem navegar, estás a ver? Então você cria já o teu e-mail também. Tem que ter e-mail também. O jovem também não pode ser um jovem muito atrás. Jovem também tem que criar e-mail. Jovem tem que subscrever nos canais para dar ênfase ao consumidor nato, ao consumidor das indústrias culturais criativas do nosso país. Professor Armando Rosa, neste bloco queremos olhar para aquilo que foi o primeiro Congresso Nacional das Artes. A UNAC, depois de 44 anos, muito tempo, depois de 44 anos, depois de tirarem aqueles cumbu lá na conta deles, o professor Carlos Lamartine aqui nos disse que também não sabe, aquele mundo é muito atento. O professor Carlos Lamartine nos disse, aquele mundo é muito como vocês que estão estudando tecnologia, o mundo entrou nos computadores, deu enter, o dinheiro saiu. Eu falei, onde é que estava o camarada Major, o secretário? Não assinou. Disse essa parte também. Eu disse, aí o nosso grande músico, que muito respeito, o presidente, o senhor Eliseu Major, não deu enter para o dinheiro sair. Disseram, não sabemos também. Eu disse, então, o nosso mais velho, o Cota, Zeca Moreno, presidente do Conselho Diretivo, não tem que assinar para sair o dinheiro, não foi no banco. O professor Lamartine disse, não sei se o dinheiro passou do banco ou passou da... Não sei se o dinheiro saiu. A verdade é que saiu. E é o dinheiro dos direitos autorais e conexos, né? Professor, já tem recebido alguma coisa dos seus direitos autorais, das suas obras, sim? Não, porque... Não resistou? Nunca recebi nada porque ultimamente ando mais agarrado ao teatro do que à música. Só a música que está a receber. Só a música que está a receber. Eu sou agora com o aparecimento do meu disco, meu primeiro disco, é que vou atacar a música. Vai atacar a música. Mas até agora tenho estado no teatro e o teatro não recebe ainda. Não recebe. Não recebe. Mas pensa que teatro também já poderia começar a receber. Já são muitos inscritos que passam por salas, eu soube que a UNAC, soube pelo secretário-geral, o Quintino. O atual é o Quintino. O atual Quintino. Sim, um ator que a UNAC também. Já está a criar condições para começar a pagar o teatro, porque integrei uma comissão que estava a fazer lá um trabalho acerca da UDAC. E foi aí que eu soube que a UNAC já está a criar condições para começar a pagar o teatro. A Sadia, penso que também já está a pensar seriamente na possibilidade de pagar o teatro. São entidades de gestão coletiva que estão se a reorganizar agora para fazer um avanço muito mais sério, muito mais maduro da situação. Querem explorar melhor a situação. Portanto, até agora essas instituições não funcionaram bem. Nunca funcionaram regularmente, mas não é porque não quisessem.
É porque a UDAC, que deve servir essas instituições, nunca as serviu como devia. E elas também nunca puderam servir os autores como deviam. Agora que se está a reestruturar a UDAC, acreditamos que as coisas vão mudar. Acreditamos que as coisas vão mudar. Quer dizer que há interpretações de que vamos esperar mais 50 anos de independência para outro congresso, para o segundo congresso. Será que... Temos que apostar na eternidade para estarmos aqui e poder ver as coisas. Quer dizer que o primeiro congresso das artes, 44 anos depois, não será que o segundo congresso vai vir 44 anos também depois, professor? ou acha que já tem organização suficiente? Agora, acredito que poderá ser com alguma regularidade. Com alguma regularidade. E era bom que isso acontecesse. Muito bem, muito bem. Era bom que isso acontecesse. Professor, debateu-se muitas questões dentro deste congresso, em diversas áreas, umas mais intensas em relação às outras. Houve muitas homenagens que também a UNAC fez para muitos artistas. Embora tive o privilégio de ser um dos homenageados. Teve privilégio de ser homenageado, parabéns por isso. E para a UNAC também, porque foi uma grande intenção de o fazer, mais vale tarde do que nunca. Mas, professor, a preocupação que de lá retiramos foi a fraca recolha das contribuições extraídas das várias classes antes de começar o congresso ou depois de terminar, porque sabe-se que um congresso tem objetivos a alcançar. Há premissas lá traçadas em cada classe artística para que se depois levasse aquele documento à Assembleia Nacional, discutisse para que o Presidente da República tomasse noção de como está a classe artística a nível do país e que passos deve fazer acelerada. Por exemplo, essa questão que aqui acabamos de falar do PIM, poderia talvez o Ministério da Cultura levar esta preocupação na Assembleia, no Conselho de Ministros, por exemplo, para ter um programa acelerado de intervenção artística nos municípios, feito um PIM, um projeto que todo administrador deveria receber um orçamento para construir ações de arte e cultura nos seus municípios. São essas preocupações que poderiam extrair destes mesmo documentos, mas tinha que ser lido lá. Não, será que vão fazer depois? Será que a UNAC vai reunir com as entidades à parte para levar esse conceito? Não sei se está previsto. Há uma coisa que é verdade. Este congresso não foi organizado como devia. Falharam algumas coisas, mas temos que compreender que é a primeira experiência. É a primeira experiência e num momento difícil. Eu penso que temos que reconhecer que foi uma grande prova de coragem da UNAC em fazer este congresso agora, porque estamos num momento difícil, onde os financiamentos são mínimos, quer dizer, a atenção está virada em financiamento. A gente ouve falar em 2 mil milhões para a LS Republicana e para a Arca Velha, e o resto. É um momento muito difícil. Penso que é uma prova de coragem e acredito que nas próximas edições será algo melhor. Agora, é verdade que também tem que haver um esforço no sentido de cumprir alguns pressupostos que esteve agora a citar. As pessoas deviam ser consultadas antes, deviam. Ou depois, sim senhora. Mas esperemos que no segundo congresso isso aconteça. Acreditamos que a experiência é a mãe. Há quem disse que não aceitou se fazer presente neste congresso pelo facto de não forem justificado anteriormente a razão do furto, da saída dos 25 milhões de kwanzas dentro dos cofres da UNAC. Porque o dinheiro é dos artistas, o dinheiro é dos compositores e têm o respeito de saberem por que razão, e disseram que a polícia está na investigação, mas desde que começou a investigar não saiu nenhum deferimento sobre a mesma investigação. Mas é uma coisa que é verdade. Às vezes exageramos um bocado no nível das nossas exigências, porque foi tudo esclarecido. O indivíduo roubou, fugiu com o dinheiro. Está identificado o indivíduo, está identificada a fuga do indivíduo, a família do indivíduo está localizada, a família confirma que o indivíduo roubou o dinheiro porque ela afirmou na família. O senhor chama-se Raimundo. E a polícia está a investigar. Que tirou o peru. A polícia está a investigar se apanhou ou não apanhou o indivíduo. Não implica, não pode limitar a nossa participação no evento dessa natureza. Porque o que cabia ao UNAC, a UNAC já fez. Deu a conhecer a polícia. E é preciso ter em conta, eu não sou, neste momento, eu sou membro da UNAC, não trabalho no executivo da UNAC. Mas devo dizer aqui, porque é mesmo verdade, que nenhum dos indivíduos que atualmente está lá na UNAC a funcionar está implicado nesse furto. Ninguém. O indivíduo que roubou fugiu, foi embora.
E a UNAC aqui preocupou-se em levar a questão à polícia. Agora o que falta fazer já não é da UNAC, é da polícia. É investigar. Portanto, não pode limitar a nossa participação num evento desta Que natureza. granjeia a todos. Professor, Cine Tivoli, Karl Marx, tem mais o outro, é o Cine Atlântico, já não está. O Karl Marx já não funciona há algum tempo, naturalmente. Já o Cine São Paulo, o Tivoli e o Atlântico já foi retirado da esfera privada, pelo que nós constatamos. Sim, a nossa produção investigou e foi constatado que já não está na esfera privada. Agora está na esfera pública. Sente que isso vai dar um outro impacto para nossas salas, naquela questão da falta de sala? Vai, mas vai depender da forma como... É que muitas vezes as coisas, quando saem dos privados e vão para o Estado, acabou. Quer dizer, não melhoram. Também pelo contrário, sim, o Estado não tem como segurar essas instituições, não tem como segurar essas estruturas. Eu não sei, acho que foi um erro passarem isso para o Estado. Porque vai com tudo que está no Estado, envelhece, desaparece, não cumpre a sua missão. E eu penso que se continuasse com privados, ainda que esses privados não estivessem a dar o devido tratamento e ceder a outros privados, talvez fosse melhor. Porque tudo que vai para o Estado desaparece. Olha esses estádios de futebol que andaram a fazer aí, gastaram tanto dinheiro, já estão em decadência, já estão em Cabinda, em Benguela, em não sei quantos. Quer dizer, basta ver isso e começarmos a acreditar que o Estado não está preocupado ainda em levar seriedade nestas coisas. Mas, professor, desculpa, e fica um pouco paradoxal também, às vezes, e um pouco ambíguo, nós também que analisamos às vezes isto. E começamos agora a procurar onde estão as culpas. O Estado, quando detém, tenho certeza disto, fica moribundo. Fica moribundo. Morre. As salas. Mas o Estado, quando abre mão para nós, o Adriano pega, fica gestor, monopoliza. Yeah. Faz dinheiro para o filho dele, para ir para Tuga, faz dinheiro para outra gente, organiza a casa dele, Adriano compra um carrão, Adriano vão lhe dar o Cine Atlântico, Adriano vai comprar um carrão novo, Adriano vai ficar todo fino por ali. Então isto fica paradoxal. Aonde fica esta questão? Onde fica o problema? A culpa aí morre solteira. Vale a pena o Estado abrir ou o Estado guarda? Porque quando o Estado... Vou dar exemplo mais concreto. Professor, o Quilamba. Todas as escolas públicas, ou quase todas, se não todas as escolas públicas do Quilamba, tinham ginásios. Os ginásios eram da escola. O Estado construiu os ginásios apetrechado minimamente para as escolas. Mas as escolas não conseguiram dar condições ou continuidade à estrutura daqueles ginásios. Passou um administrador no Quilamba e decidiu dar aqueles espaços para os privados. Deram rosto aos ginásios. Ficaram ginásios extremamente luxuosos e bonitos. Eu comprovei isto porque durante algum tempo chefiei uma área relativamente à administração do Quilamba, sobre a área social. Acho que eu era responsável da área da cultura, turismo e ação social do Quilamba. E os ginásios tinham rosto. Naturalmente que eles investiram um dinheiro naqueles ginásios e cobravam para as pessoas treinarem. Uma nova gestão apareceu em Luanda, disse que está errado. Consigo descobrir. Gestão do Estado. Do Estado. Do governo provincial de Luanda apareceu, disse que está errado. Concordo com ele. Porque o patrimônio público é público. Lei 18/10 sobre gestão patrimonial. Onde toda a estrutura pública deve beneficiar o público. Também não é justo que o Adriano pega no ginásio público, faz dinheiro para a vida dele com as coisas do Estado. Não é correto também. Até ali concordei com o Estado. O Estado recebeu os ginásios. Nesse momento, no Quilamba, todos os gestores de ginásios estão a abandonar os espaços. Mas o Estado deu um espaço, mandou lotear para que todos que foram retirados dos ginásios públicos construam de raiz o seu próprio local. A pergunta que não se quer calar, idêntica a esta, sobre luta dos espaços, é: para quem o Estado está preparado para dar continuidade na gestão destes ginásios? Ou esses ginásios vão morrer nas escolas?
Eu penso que vão morrer nas escolas. Vão morrer nas Vão escolas. morrer nas escolas. A iniciativa privada é como citou há bocado. Não dá o devido encaminhamento. O Estado não mostra ninguém com competência para fazer uma gestão a rigor. Vão morrer. Então é a competência que falta. É a competência que falta. É a competência. No Estado o problema é a competência. E depois aquele espírito de que o que é do Estado não merece grande atenção, porque é nosso. O nosso é que deve ser cuidado. O nosso é que deve ser cuidado. O nosso é que deve ser cuidado. É esta frase que eu vou tentar colocar algum ponto antes de irmos para o rebate das últimas considerações deste nosso programa de hoje. É o nosso que deve ser cuidado. O Estado somos todos nós. Somos todos nós. Teu pai, meu pai, Sim. teu tio, você e os outros. Se nós cuidarmos da Angola como bisno, não podemos vir reclamar direitos de Angola. Porque eu acredito que as premissas que eu apresentei aqui, tanto do governo provincial como da missão do Quilamba, é de direito e é justa. Mas o empresário precisa entender o que fazer com aquilo. O Estado também tem o seu papel e tem lá os colegas, os nossos familiares, nós que somos motores de carga, direção e chefia, que temos que dar exemplo com maturidade. Assim desenvolve o Estado. Porque se nós não tratar o nosso com amor, se tratarmos sempre o nosso como bisno, Sim. como biscato, como zunzinho, nós vamos ir quase abaixo. Professor Armando Rosa, foi um grande prazer ter-te aqui neste programa. 1 hora de conversa que nem sequer o tempo passou despercebido melhor. Para mim foi bom, porque consegui sair de mim. Conseguiu desabafar sair o que eu trazia aqui, apertar o coração. Nós agradecemos. Principalmente no que diz respeito às condecorações. Pude falar um bocado daquilo que me vai na alma. Assim mesmo. E denunciar perante o público. Isto é o mais importante, porque também às vezes temos que parar com a mania de que criticar o nosso chefe, criticar os nossos colegas é não gostar deles. Não tem nada a ver com isso. Porque aqui também agora em Angola ganhou-se uma mania da inimizade por crítica que faz com que você nem fica você. Por exemplo, vocês não imaginam as represálias que eu vou sofrer por parte do Ministério, por falar o que falei, mas eu não estou preocupado. Não, e o ministro é uma pessoa acadêmica. Vamos lhe lembrar as críticas também que o ministro fez nas suas obras, Ato Educativo em Angola, Dimensão da Educação. Lá também tem críticas. Foram daquelas críticas que fizeram-lhe um grande reitor e fizeram um grande professor. E hoje um ministro. Há quem critique e não gosta de ser criticado. Sim, este é o problema. E este é que faz com que Angola não saia desses espaços. Mas é com a crítica que a gente evolui, uma crítica educativa, uma crítica construtiva, com bases apresentadas, e todo o programa e o nosso podcast é estupendor de fazer indicativos sociais naquilo que está mal, enaltecer, elogiar e tentar fazer de Angola um lugar digno e melhor para se viver. Do professor Armando Rosa, que considerações, que conselho deixa para esta juventude que sonha também fazer a arte, que sonha também melhorar Angola, apesar das peripécias que tem passado para manter este teu nome, para manter este teu legado? Mas nós sabemos que com muita emoção e muito empenho o professor Armando Rosa sabe bem fazer. O que é que aconselha para nós jovens? Eu particularmente preciso muito de ouvir. Nesta altura, a grande preocupação é que os jovens estudem. É preciso conhecer a arte na sua essência e saber como desenvolver todos os processos artísticos. Estudem. Depois, a própria sociedade vai evoluir e vai dar as condições para que eles possam viver do seu trabalho. Agora, é verdade que estamos numa altura em que já não é tempo de trabalharmos à base do empirismo. Chegamos a uma hora que já temos que trabalhar com os textos dramáticos, já temos que trabalhar com a dramaturgia, temos que sair desse teatro pobre. Esse teatro pobre do bairro, que só vai criticar aquela senhora que fala mal, a zungueira que faz não sei o que, não. Temos que evoluir, temos que buscar a dramaturgia na sua essência. E há um caminho que eu recomendo. O Tony Frampenho publicou um livro que, por acaso, eu fiz o prefácio desse mesmo livro, O Teatro da Ampulheta, que dá orientação às pessoas sobre como aderir à dramaturgia, levar a dramaturgia para o teatro. E o que eu aconselho é que saiamos do empirismo e começamos a ir buscar a dramaturgia. Há poucos dramaturgos, sim senhora, mas podemos adaptar textos
do nosso folclore, da nossa cultura. Temos muitos textos, temos muitos escritores angolanos, ainda temos textos do falecido Manyanga Chito e por aí fora. Passar isso tudo para o teatro. Ainda se pode ensinar um Caíto, Manana e outros mais, textos do Andino Vieira, até há poemas do Jofre Rocha, que podem ser materializados, há poemas do Sagrada Esperança, que podem ser dramatizados. Enfim, temos muitas fontes e é ali que a gente deve agora passar a uma fase mais séria. Sair desse empirismo, dessa brincadeira, desse teatro de bairro, não, vamos passar a uma fase mais séria. É isso. Muito bem. Passar da dramaturgia para um teatro, na dramaturgia fazer algo mais sério, um teatro mais sério, com um contexto social que inspira jovens. Não vamos só fazer um teatro para falar da vizinha que veste mal, da manana fofoqueira, do tio João Capoqueiro. Não basta só Não vamos falar da vizinha que veste mal, mas vamos ir buscar a essência do porquê que a vizinha ainda veste mal nessa altura, porquê que não tem condições para vestir melhor. É isso que a gente precisa de explorar. Para e não moldarmos, é criticar a vizinha só porque veste mal. Para moldarmos a sociedade. Um bem-aja a todos os nossos seguidores, um bem-aja a toda a equipa do Cultura Nua. Dizer que este programa não é só isto que veio. Lá atrás tem um grande aparato, tem uma grande equipa de trabalho. Nós temos o nosso grande editor, videomaker, que é o nosso grande Leonardo Cabal. Nós temos o Marcelo Tavares, que é um dos técnicos que faz toda esta imagem chegar nas vossas casas, que faz o controle técnico, que faz o controle da regia para dentro desta sala. Nós temos um grande nosso social medias, que é o nosso gestor das páginas sociais, que é o Eliot. Nós temos ainda o nosso grande... Por cada edição nós temos algumas produções diversas, mas regularmente com Bernardo Kabila, que também está no outro lado, que faz toda esta direção e realização deste mesmo nosso programa do Cultura Nua. E eu que sou o privilegiado que eles me escolheram para ser o rosto dessa grande ideia que é o Cultura Nua. Espero que continue. Não sei se estou a fazer bem o meu trabalho, mas tenho-me empenhado aqui para não me chutarem tão cedo. E eu gostava de desejar a todos vocês um obrigado, um tuapandula, um merci beaucoup, um thanks, um gasakidila, mudijina diangana, e muito obrigado, professor, por grande estreia deste programa. Eu estou feliz por estar aqui e, acima de tudo, porque vocês me deram a possibilidade de sair de mim, desabafar um bocado e dizer aquilo que há muito me vem apertando cá dentro. Eu quase que apanhei um AVC de tanto cismar essas coisas. Agora sim que acabo de tirar tudo, estou mais livre, mais folgado. Agora já me sinto, eu sou mais eu.